Deuteronômio 16 versos 18 a 22. 18 juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor, teu Deus, te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. 19 Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. 20 A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor, teu Deus. 21 Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeres para ti. 22 Nem levantarás coluna, a qual o Senhor, teu Deus, odeia. Isto está em pleno acordo com o que o apóstolo Paulo afirma em Romanos 13 versos 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. 2 De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. 3 Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. 4 Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. 5 É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. 6 Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo, constantemente, a este serviço. 7 Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. As autoridades que existem foram instituídas por Deus. Portanto, é por um legítimo direito e ordenação divinos que os governos e magistrados exercem poder sobre os respectivos povos em suas nações. Opor-se à autoridade e não honrá-la, significa então opor-se à ordenança de Deus. O perverso imperador Nero estava no exercício do poder quando Paulo escreveu estas palavras, e quando Pedro disse que os crentes devem honrar o rei. Como? Honrar Nero? Não propriamente a sua pessoa, mas o cargo que exercia de governante. Por que isso é necessário? Quando falta o respeito à autoridade, o que se segue é a desordem social e o caos. Temos um exemplo disso do que estava ocorrendo no Brasil, em tempos recentes em que as pessoas julgavam-se livres em seu direito de difamar os governantes e magistrados com ofensas e palavras ameaçadoras dirigidas a eles. Então, começou a haver uma série de prisões, multas, penalizações as mais diversas contra alguns que foram considerados no exercício desta prática, e veio grande temor sobre a nação, com uma redução considerável de tal falta de obediência ao preceito instituído por Deus, e não propriamente pelo homem, de que o exercício da autoridade legalmente constituída deve ser respeitado. Mas, se uma vez restaurada a ordem social, os que se encontram em posição de autoridade continuarem usando de ameaças e opressões injustas contra a população, ou mesmo punindo inocentes no lugar de verdadeiros culpados, isto é outro grande mal que o próprio Deus se encarregará de castigar no tempo oportuno, como se deu no caso de Nero e de tantos outros governantes e magistrados cruéis e injustos, tanto do passado quanto de tempos recentes, uma vez que o encargo principal deles é o de promover a justiça e não a injustiça, seja que título ou pretexto for. Este princípio geral de obediência à lei e aos magistrados e governantes que a executam pode ser visto nas seguintes palavras de Deuteronômio 17. Verso 8 Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, e de demanda e demanda, e de violência e violência, e outras questões de litígio, então, te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor, teu Deus, escolher. 9 Virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás, e te anunciarão a sentença do juízo. 10 E farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem. 11 Segundo o mandado da lei que te ensinarem e de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem não te desviarás, nem para a direita nem para a esquerda. 12 O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor, teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá, e eliminarás o mal de Israel. 13 Para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Estas ordenanças apontam para a realidade de que haverá um juízo de morte espiritual e eterna procedente da parte de Deus para todo aquele que não for perdoado e justificado do pecado. Jesus disse que sua segunda vinda para juízo da impiedade das nações seria como nos dias de Noé, e o que isto significa, senão que poucos serão salvos, a saber, somente aqueles que estiverem na arca de salvação,
que é Ele próprio, assim como se deu com Noé e sua família em seus dias. Deus aguardou que a iniquidade dos amorreus fosse completada, o que se deu somente cerca de 400 anos depois de ter feito tal revelação a Abraão, e que quando esta atingisse o seu limite, como de fato ocorreu, todos eles seriam exterminados pela espada do juízo divino. A mesma longanimidade do Senhor aguarda em nossos dias, pois Jesus disse que a iniquidade das nações aumentaria de forma multiplicada no tempo do fim, e que quando estivesse completada então ele voltaria para julgar os ímpios e livrar o seu povo da destruição, tal como ocorreu com os ímpios que morreram nas águas do dilúvio, e a família de Noé que se achou em segurança na arca.